Olá! Neste vídeo abordarei a adição de números naturais. Veremos as propriedades e forma de cálculo. Continue aí e adicione mais este tema ao seu currículo de matemática. Este é o canal Quero Matemática e eu sou o professor Juliano César. Nesta aula será apresentado a adição de números naturais. Veremos os algoritmos, as propriedades e as ideias associadas. Vamos começar? Então, pessoal, a adição de números naturais, vamos ver inicialmente as ideias associadas. Olha só, essas ideias associadas à adição de números naturais são muito importantes na resolução de problemas. Muitas vezes os alunos se deparam com alguns problemas e ficam se questionando qual é a operação adequada para utilizar. Acompanhe na tela, vamos ver essas principais ideias. A primeira ideia associada à adição é a ideia de juntar quantidades. Veja só, o Pedro estuda no 7º ano A, na escola onde ele estuda, há 325 alunos no período da tarde e 638 alunos no período da manhã. Qual é o total de alunos dessa escola? Então, aqui, para nós sabermos, a gente vai ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que juntar a quantidade de alunos do período da tarde, que é equivalente a 325, com a quantidade de alunos do período da manhã. Para fazer essa junção, nós vamos recorrer a um algoritmo da adição. Pessoal, olha só. Algoritmo da adição, no caso aí a palavra algoritmo, de forma simplificada, nós podemos dizer que é uma forma de você estabelecer um planejamento, tá certo? Para você fazer essa adição, você vai planejar, você vai seguir um roteiro. Olha na tela uma definição aí de algoritmo. Algoritmos são esquemas que facilitam a obtenção do resultado de uma operação. Utilizaremos dois tipos de algoritmos para a adição. Vamos utilizar aqui o algoritmo comum e o da decomposição. Algoritmo da decomposição. Decompomos as parcelas em centenas inteiras, dezenas inteiras e unidades. Depois, adicionamos. Tá certo? Se você tem dificuldade em separar as unidades, dezenas, centenas, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui na descrição, que você pode estar acessando para poder visualizar. Tudo bem? Volta lá. Fique bem por dentro do sistema de numeração decimal, que você vai ter muita facilidade aqui neste assunto. 325 é a mesma coisa que 300 mais 20 mais 5. E o outro número é a mesma coisa que 600 mais 30 mais 8. Tudo bem? Vamos fazer a adição desse número aí. Mas antes, deixa eu colocar aqui para vocês a separação das classes, né? Aqui nós temos a ordem das unidades, a ordem das dezenas, a ordem das centenas e aqui teremos ainda a ordem da unidade de milhar. Tá certo? Então, pessoal, o que vamos ter aqui agora? Ó, 5 unidades mais 8 unidades vai dar um total de 13 unidades. 20 mais 30, nós vamos ter um total de 50. Mais 300 mais 600 vai dar o total de 900. Tudo bem? Bom, aqui agora nós temos que fazer o seguinte. O sistema de numeração decimal, você não pode aqui ter, por exemplo, na casa das unidades, 13 unidades. Não é mesmo? O que nós vamos fazer então? Nós vamos retirar 10 unidades daqui e jogar para a ordem das dezenas. Então, dessas 3 unidades, tirando 10 e trazendo para a ordem das dezenas, aqui vai ficar com 60. E aqui nas unidades que você tirou 3, se você tirou 10, vai continuar ainda com 3 unidades, mais o valor 900. Logo, a soma vai ser 963. Está aprendendo o tema de hoje? Então não perca tempo e inscreva-se para continuar o caminho de sucesso na ciência matemática. Dê um gostei e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao melhor conteúdo. E ative o sininho para obter em primeira mão as novas aulas lançadas semanalmente. Agora nós vamos utilizar o algoritmo comum, que é aquele algoritmo mais conhecido e mais usual no dia a dia.
tá certo? O algoritmo comum, você também vai utilizar os esquemas de unidade, dezenas e centenas, né? Obedecer às ordens e classes do sistema de numeração decimal. A diferença aqui é que você não vai precisar fazer a decomposição, mas sim obedecer o valor posicional de cada um desses números. Tudo bem? Acompanhe na tela. Então, primeiramente, nós vamos elencar aqui as unidades, dezenas e centenas. Tá certo? Feito isso, vamos pegar aqui o número 325 mais 638, ok? Bom, 5 unidades mais 8 unidades vai dar 13 unidades. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar 3 unidades aqui e 10 unidades vai ser transformado em uma dezena, tá certo? Essa uma dezena eu vou acrescentar aqui com um número menor para você saber que foi oriundo da soma da ordem anterior, que foi a ordem da unidade. Tudo bem? Então, uma dezena mais 2 dezenas, 3, mais 3 dezenas, 6 dezenas. 3 centenas mais 6 centenas dá um total de 9 centenas. Logo, nessa escola vai ter um total de 963 alunos. Vamos ver aqui agora qual é a segunda ideia associada à adição, que é acrescentar uma quantidade a outra existente. Tá certo? Nós vimos que há 963 alunos na escola de Pedro. Se forem matriculados 76 novos alunos, qual será o total de alunos que a escola passará a ter? Nesse caso, devemos acrescentar 76 a 963, ou seja, efetuar esta adição aqui. Para efetuar esta adição, eu vou utilizar aqui novamente o algoritmo comum. Então, vou escrever aqui a ordem das unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. Bom, então vamos pegar o número 963 para somar com o número 76. Então, 3 unidades mais 6 unidades vai dar um total de 9 unidades. 6 dezenas mais 7 dezenas vai dar um total de 13 dezenas. Nós vamos deixar 3 dezenas aqui e as outras 10 dezenas vamos transformar em uma centena. Vou colocar um número menorzinho aqui. Tudo bem? Uma centena mais 9 centenas vai dar um total de 10 centenas. Então, essas 10 centenas eu não posso colocar de uma vez aqui na ordem das centenas, certo? Eu vou pegar essas 10 centenas e transformar em uma unidade de milhar, certo? 1 mais 9, 10. 10 centenas vale uma unidade de milhar. Aqui está. A ordem das centenas aqui ficou com nada. E o nada na matemática é representado pelo número 0. Certo? Então, o novo total de alunos dessa escola será 1.039 alunos. Agora, pessoal, nós vamos tratar das propriedades da adição de números naturais. Essas propriedades, elas são muito úteis porque elas são muito recorrentes na matemática. São adições específicas que, por ter essa recorrência, facilita em alguns estudos e em alguns cálculos. Vamos ver quais são essas propriedades? A primeira propriedade que nós iremos abordar é a propriedade comutativa. Comutativa significa trocar, permutar. Usando o algoritmo comum, podemos efetuar esta adição aqui de duas maneiras diferentes. Nós temos a primeira forma, o número 759 mais 843, tá certo? Vou marcar aqui novamente as ordens, né? A ordem da unidade, dezenas, centenas e unidade de milhar. Bom, aqui 9 mais 3 unidades vai dar um total de 12 unidades. Então vai ficar 2 unidades aqui e 10 unidades você vai transformar em uma dezena. 1 mais 5, 6, 6 mais 4, 10. 10 dezenas. Essas 10 dezenas você vai transformar em uma centena. Se você pegou as 10 dezenas totais que tinha e transformou tudo em uma centena, a ordem das dezenas vai ficar com nada, que é representado pelo 0.
1 mais 7, 8. 8 mais 8, 16. Esses 16 são 16 centenas, tá certo? Então, você vai pegar 10 desses 16 e transformar em uma unidade de milhar. Tá aqui. E aqui na centena, ficou sobrando 6, né? Tá aqui. A outra forma que nós temos, deixa eu representar aqui novamente, ó. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. A outra forma vai ser o seguinte, ó. Nós vamos pegar 843 mais 759. Tá certo? Aí você pode falar, ah, professor, mas aí ficou a mesma coisa? Não. Aqui eu comecei com 759 e eu fiz a inversão. Aqui eu comecei com 843. Inverti as parcelas. Vamos ver qual é o resultado final? 3 mais 9, 12. Então, fica 2 unidades, vai uma dezena. 1 e 4, 5, 5 e 5, 10. Então, vai uma dezena para cá, transformada em uma centena. Aqui fica nada. 1 mais 8, 9. 9 mais 7, 16. Então, deixa 6 centenas aqui e transforma 10 centenas em uma unidade de milhar. Perceberam? O resultado foi o mesmo. Ó, 1.602. Ou seja, em uma adição, se você trocar a ordem das parcelas, o resultado permanece o mesmo. Você fazer 20 mais 50 ou 50 mais 20 é a mesma coisa. Vamos ver aqui agora a propriedade associativa. Veja como podemos calcular a quantidade dessas três moedas aí de maneiras diferentes. Você pode juntar esta moeda de R$1 com esta moeda de 50 centavos, que vai dar um total de R$1,50, e depois adicionar a outra moeda de 10 centavos, que vai dar um total de R$1,60. Tudo bem? Logo, nessa primeira forma aqui, nós encontramos o valor de R$1,60. Agora, vejamos aqui uma outra forma de resolver essa questão e chegar ao valor dessas três moedas. A outra forma que você poderia fazer é o seguinte, ó, juntar esta moeda de 50 centavos com essa moeda de 10 centavos, totalizando 60 centavos. Mas, juntando agora esta moeda de R$1, que vai dar um total de R$1,60. Então, esta segunda forma também deu o valor de R$1,60. Você pode, por exemplo, juntar esta moeda de R$1 com esta moeda de 10 centavos, totalizando R$1,10. E, posteriormente, adicionar o valor da moeda de 50 centavos, chegando ao valor novamente de R$1,60. Então, a terceira forma também deu o valor de R$1,60. Então, pessoal, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Em uma adição de 3 ou mais parcelas, associando as parcelas de diferentes maneiras, o resultado permanece o mesmo. A outra propriedade da adição é a propriedade do elemento neutro. Observe as adições a seguir. Aqui nós temos 57 mais 0, igual a 57, 0 mais 105, igual a 105, e 1.500 mais 0, igual a 1.500. Observe o seguinte, gente. Toda vez que uma das parcelas for 0, o resultado dessa adição será aquela parcela diferente de 0. Então, 57 mais 0, a parcela diferente de 0 tem o valor 57. Logo, o resultado foi 57. Tudo bem? Então, essa propriedade diz que em uma adição de duas parcelas, quando uma delas é 0, o resultado é igual a outra parcela. Dizemos que o número 0 é o elemento neutro da adição. Então, pessoal, essas propriedades da adição são muito úteis porque elas aparecem de forma recorrente na matemática. É bom você ter elas em mente, que vai facilitar a resolução de alguns problemas. Você adquiriu mais este conhecimento, a adição de números naturais. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Obrigado pela companhia, inscreva-se no canal e assista a um desses vídeos recomendados. Tchau!